Olá, boa noite a todos que nos acompanham aqui pelo Facebook do Centro Espírita Joana d'Arc, aqueles que seguem aqui a nossa página, aqueles que aqui do Circuito das Águas, que também estão participando desses momentos de encontros virtuais. O nosso boa noite, esperando que estejam todos bem, na paz de Deus, tranquilos e se cuidando aí nas suas casas. Estamos aqui dando continuidade, então, a esse ciclo de encontros virtuais, conversando sobre o movimento espírita no Circuito das Águas, aí através da USE. A USE, então, esse movimento, né, de unificação que está acontecendo das casas espíritas aqui da nossa região. Tivemos já outros encontros, conversando com dirigentes da USE de São Paulo, e agora, nessa semana, nessa parceria do Centro Espírita Joana d'Arc e a USE Intermunicipal do Circuito das Águas, nós iniciamos uma série de conversas, de bate-papo, como está escrito aí no cartaz, com dirigentes das casas espíritas da região. Achamos isso muito interessante como uma forma de resgate da história das casas e do movimento, mas também como uma forma de nós nos mantermos conectados, já que não estamos podendo estar juntos pessoalmente. Esse primeiro bate-papo nós temos como nosso convidado, o primeiro convidado desse ciclo, o companheiro Tadeu Alonso, lá de Socorro, e que com certeza nós vamos conhecer coisas muito interessantes, porque a casa que o Tadeu dirige é uma das mais antigas aqui da região, provavelmente a segunda mais antiga da região. Mas quem vai contar isso tudo direitinho é ele próprio, e quem vai apresentar o Tadeu é o Caio Melo, que é o nosso presidente aqui da USE Intermunicipal. Então, para darmos início nessa conversa, eu aproveito esse momento para pedir a inspiração, para pedir a presença dos amigos espirituais que nos acompanhem nesse momento, que nós possamos, à distância, mas juntos, podemos conhecer, aumentar os nossos conhecimentos e estarmos aqui unidos numa corrente do bem, e que nessa corrente do bem possamos todos fazer as nossas vibrações pela humanidade toda, por esse momento desafiador pelo qual vive o nosso planeta. Então, tenhamos todos uma boa noite, uma noite agradável, e eu passo a palavra aí para o companheiro Caio Melo, para que ele siga e faça a apresentação. Boa noite a todos e boa palestra. Caio. Boa noite, Caio. Tudo bem com você? Boa noite, meu amigo Rogério. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bom. Então, eu já fiz aqui a apresentação inicial, agora eu gostaria que você assumisse o comando como moderador e apresentasse o nosso convidado especial, e aí ficamos todos aqui na expectativa de conhecer bastante sobre Socorro, sobre o movimento espírita, né? O início dessa caminhada. Tá certo. Agradeço, Rogério, pela participação, agradecendo aí também o Toninho, agradecer a todos os companheiros que estão entrando aí na live para verificar, né, o quanto que a gente vai passar de conhecimento. Mas antes de chamar o nosso companheiro Tadeu, nós temos a honra de receber hoje na nossa live a amiga, né, de uma data antiga já veio em Serra Negra 2 vezes, Luciene Cunha, diretora do teatro, que nos dá tanta alegria aí todo ano, vem trazer um recadinho para nós. Tudo bem, Luciene? Boa noite, seja bem-vinda. Ô, meu querido, boa noite a todos vocês, é um grande orgulho, grande honra estar aqui com vocês hoje. Estão me ouvindo bem? Tudo bem aí? Tudo bem. E quero agradecer o espaço, né? E falar um pouquinho desse trabalho. Imagina, fazer teatro assim online,
Todo mundo pergunta para mim, os dirigentes do Brasil, Lu, mas isso vai dar certo? Eu falei, depende de nós, né? Depende da gente. Eu venho não só, na verdade, você abriu espaço, meu querido, eu estou fazendo um apelo para que a Companhia Ramacri não feche as portas. Eu peço, desde 1992 na estrada, fazendo teatro espírita profissional, levando vários espetáculos pelo Brasil afora. Aliás, nós íamos estar com vocês este ano com a comédia, né? Anti-Sof Mal Assombrado. Mas a gente já levou esse espetáculo para vocês, Um Amor de Renúncia, baseado na obra Renúncia, de Emmanuel e Chico Xavier. Então, eu pedi um apelo para que todo mundo que esteja aí assistindo a gente, que compre o ingresso pela Simpla. Vocês vão assistir no conforto da sua casa, sentadinho no sofá, pela plataforma Zoom. A Zoom é uma plataforma que todo mundo já está começando a acostumar por causa das reuniões, e ela tem nos ajudado a fazer. Vão ser feitos com 3 câmeras, um produto bem profissional no Teatro Bibi Ferreira, aqui em São Paulo. E eu só dependo muito de vocês comprarem o ingresso. Esse dinheiro vai ajudar a gente a manter as despesas da produtora e manter os colegas e os técnicos também em movimento. Então, é muito simples comprar o ingresso, é muito fácil utilizar a plataforma Zoom. Então, Caio, eu queria pedir para esse público maravilhoso que prestigia a gente, para nos ajudar a manter a nossa produtora de teatro espírita viva. Liga o microfone, Caio. Ok. Obrigado, Luciene. Agradeço pela sua participação. Tenho certeza que os amigos aí do Circuito das Águas vai colaborar, vai assistir novamente essa peça, que eu posso dizer que eu já assisti, com certeza é muito boa. Ninguém vai se arrepender e com certeza eu vou assistir de novo. Eba! Meus Legal. amores, obrigado pelo espaço. Muito saudade de vocês. O ano que vem, se Deus quiser, tudo vai voltar. Não a ser como antes, mas vai voltar. E a gente vai estar de perto um do outro para a gente dar um abraço gostoso nesse público caloroso que é da USE daí de Serra Negra, viu? E da região. Obrigada. Legal. Obrigado, Oi, Luciene. Um abraço. Luciene, bom que você apareceu aqui com a gente para dar o seu recado aqui. Vou assistir. Olha, Boa sorte para vocês nessa experiência inédita aí do teatro virtual, tá bom? Obrigada, querido. Tchau. Vocês mandam em mim, quando vocês me chamam, eu corro para vocês. Tchau, querido. Beijo. Tchau. É isso aí, pessoal. Vamos ajudar, vamos colaborar. A gente sabe que o pessoal aí do teatro só vive disso, né? Então, vamos tentar colaborar aí com pessoas que nos trazem tanta alegria, né? Mas, dando continuidade, então, ao nosso bate-papo de hoje, nosso convidado, como o Rogério já falou, é o Tadeu Alonso, do Centro Espírita Deus, Amor, Fé e Caridade da cidade de Socorro. Seja bem-vindo, Tadeu. Boa noite, querido amigo Caio. Boa noite. Boa noite a todos os nossos queridos irmãos que estão nos assistindo agora. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Muito bem. Tadeu, antes da gente começar a te fazer algumas perguntas, né? Só queria relembrar o pessoal que ainda não sabe o que é a USE. A USE é a União das Sociedades Espíritas, né, do Estado de São Paulo. Nós estamos aqui no Circuito das Águas, né? Então, só falar para o pessoal que a USE nada mais é do que a reunião das casas espíritas da região. Então, a USE não existe se não tiver a participação das casas. Então, a USE é composta pelos representantes das casas espíritas da região, que faz esse movimento espírita ser tão organizado e ser tão ativo. Então, Tadeu, sem mais delongas, queria te perguntar, quando que a sua casa foi fundada e quando você se integrou à instituição? Então, Caio, a nossa casa, o templo, tinha uma faixa que dizia o nome do centro, Deus, Amor, Fé e Caridade, fundada em 1912. Né?
Essa faixa, depois, outras administrações passadas, apagou essa faixa, pintou dentro de outra cor, e ela sumiu. Mas nós temos uma foto. Nós temos uma foto daquele período. E baseado nas nossas conversas, até que nós tivemos aí nesses dias atrás, a gente não sabia o dia, né? Que dia será que começou os trabalhos, né? Porque naquela época, os trabalhos eram feitos nas casas do pessoal que trabalhava, dos trabalhadores. Então, uma semana fazia numa casa, outra semana na outra, outro que tinham lá mais paciência, fazia mais vezes reuniões mediúnicas na casa deles. Então, era desse modo que eram feitos. E nós fomos pesquisar. E, através das pesquisas que nós fizemos, encontramos uma porção de livros antigos, do começo de 1924, 1920, e acabamos encontrando lá uma reunião que foi feita na casa do seu Francisco de Oliveira Santos, naquele dia eles instituíram o nome do centro, que seria, centro vai chamar Deus, Amor, Fé e Caridade. Isso aí foi no dia 1 de maio de 1924. Mas o centro continuou sendo reunido, o pessoal continuou reunido nas suas casas. Então, a informação que a gente tem mais claro é justamente isso aí, né? Que o centro funcionou na casa do pessoal, das pessoas, dos trabalhadores, e nesse dia, na casa do Francisco Oliveira Santos, eles se reuniram e deram um nome para o centro, que seria Deus, Amor, Fé e Caridade. Daquele dia para cá, ele se formalizou e teve um nome, constituiu um nome, né? Então, as datas são essa aí, o Caio. Muito bem, Tadeu. E quando que você se integrou à instituição? Porque certamente você não está lá desde 1912. Não. Não. Essa aí é uma história um pouco interessante. E eu tinha uma propriedade rural, onde diariamente eu iria lá nessa propriedade. E um dia, voltando de lá, eu passei em frente à casa da dona Guilmar, que é uma senhora aqui de Socorro, que é uma médium muito aflorada, e trabalha num centro, que é Cabocla, não me lembro o nome, mas trabalha num centro que não é Umbanda, mas também não chega aos estudos das obras de Kardec, né? E eu passando por lá, não sei o que me deu na cabeça, né? Eu estava de carro, aí eu parei o carro, ela estava na porta, e eu fui conversar com ela, e perguntei para ela que dia que era o dia de passe ali e tal. Ela falou, olha, venha sexta-feira aqui, que eu faço questão de dar um passe em você. Aí eu fui lá naquela sexta-feira. Naquela sexta-feira, ela deu um passe, né? E me convidou para ir na segunda-feira, onde seriam os trabalhos do centro. E eu fui na segunda-feira. E nessa segunda-feira era um trabalho normal, de unidade, né? E ela me colocou, como eles chamavam, colocou na roda, e eu acabei tendo uma certa manifestação, e dali eu comecei a frequentar, fui frequentando. Mas o nosso centro hoje, Deus, Amor, Fé e Caridade, tinha um estudo de iniciação, que lá não tinha, né? E daí me atraiu para fazer o curso de iniciação. Eu continuei frequentando essa casa e fui fazer o curso de iniciação. Inclusive, levei comigo várias pessoas naquela época, muitas delas estão no centro até hoje, né? E comecei a fazer a iniciação. Até que foi passando, e eu comecei também, fiz o primeiro ano, fui para o segundo ano, daí era a Lúcia, que era professora, né? E a Lúcia deu um checkmate, falou, olha, você não vai poder ficar nas duas casas, ou lá aqui. Aí eu optei em ficar no Deus, Amor, Fé e Caridade. Isso já vão fazer aí uns 25, 30 anos.
Muito bem, Então, muito legal. Então, você entrou lá mais ou menos em 95, 1990? por aí. Entendi. É. Muito legal. A Norma Coutinho está perguntando aqui pelo chat se você sabe ou já ouviu falar quem foi o primeiro presidente da casa. Você saberia dessa história, não? Não, aparece nessa ata de 1 de maio de 1924 como presidente o senhor Francisco de Oliveira Santos. Isso em 24. Senhor Francisco de Oliveira Santos. Agora, os anteriores, eu não tenho como saber. Nós, inclusive, lá, Caio, é interessante, nós encontramos vários livros, e um livro, inclusive, é um livro de ata do que acontecia na reunião mediúnica. Tá? Então, o médium se concentrava, recebia lá um irmão, e o irmão pedia alguma coisa, falava, se manifestava, e um secretário anotava tudo. Então, tem todas as manifestações do que o Espírito falou, com nome, inclusive, os Espíritos todos com nome, o que falou, o que pediu, o que deseja. Tá? Então, nós temos esse livro lá, que é uma coisa interessante. Muito legal. Você sabe que o Chico, ele lançou um livro, basicamente assim, né? Que se chama Instruções Psicofônicas, né? É um livro onde ele redige, né? É o que acontecia nas reuniões mediúnicas, né? E depois, é interessante também que o meu avô é um espanhol, Constantino Alonso Gonçalves, um espanhol que veio da Espanha aqui para Socorro, trouxe um irmão dele, Generoso, e os dois se casaram com duas irmãs. O meu avô ficou em Socorro e o Generoso foi para Itapira, constituiu família lá, ele constituiu família aqui. E daí, com o tempo, ele era um construtor, era uma pessoa que construía casa. Aqui em Socorro tem ruas, por exemplo, que são todas casas construídas por ele, né? E o pessoal até chamava a Rua do Constantino. E foi que aconteceu o seguinte, ele se sentiu mal uma época, teve um problema de saúde, e foi nos médicos, correu os médicos e tal, e não conseguiu se curar com os médicos. E um camarada que trabalhava com ele, que era um pintor, inclusive, meu pai até comentava, que chamava Aristides, então, disse a ele, falou, olha, seu Constantino, essa noite nós vamos ter trabalho lá na casa de fulano de tal, vamos nos reunir lá. Quando for 8 horas, você deita e põe um copo de água no criado mudo, né? Não sei se o pessoal sabe o que é criado mudo, mas criado mudo eram móveis pequenos que se deixava na cabeceira da cama. Então, ele recomendou isso aí, que deixasse um copo de água ali, que eles iam fazer um trabalho. E o trabalho foi feito. Foi feito, o meu avô se curou daquele mal que ele tinha, né? Se deu bem depois, não tinha mais problema. E o tempo passou. O tempo passou e teve um outro problema na garganta, que era muito mais sério, uma coisa muito mais séria. E ele também correu vários médicos, né? Ele ia muitas vezes para a Espanha, ia muito para a Espanha, tentou médico na Espanha, tentou médico aqui no Brasil, aqui na nossa região e tal, e não conseguia se curar. Aí lembrou do Aristide lá e foi falar com ele novamente, né? E o Aristide se pôs à disposição, falou, não, fique tranquilo que nós vamos fazer um trabalho. E o trabalho foi feito, e ele se curou novamente, né? E acontecendo aquilo que a gente, às vezes, muitas vezes ouve, comentário, que um médico, depois tirou uma chapa, uma radiografia, falou, olha, não tem mais nada, o que você fez? Né? Aí ele ficou muito grato com aquilo ali, uma gratidão enorme, construiu o templo hoje, que você conhece, e doou para o pessoal fazer as reuniões ali. Isso foi isso foi dia 7 de setembro de 1935.
Mas a doação, na verdade, foi 7 de setembro de 1939. Então, eles trabalharam mais ou menos ali 4, 5 anos com o prédio sendo dele, e daí ele doou para o pessoal. E o centro é esse mesmo, que nós conhecemos, que você conhece, que você tem aí feito palestra. Muito legal. Então, um pouquinho, eu já estava com o pé lá. Né? Muito devagar, mas eu já estava com o pé dentro do Espiritismo. Sim, sim. E hoje, Tadeu, como é que estão as atividades da casa? Logicamente, tirando essa questão da pandemia, né? Estou falando em tempos normais, como que estão as atividades? Em termos normais, falando de uns tempos atrás, vamos colocar uns tempos atrás, a casa era muito bem movimentada, né? Nós temos trabalho às quartas-feiras, às 20 horas, e aos domingos, às 9h30. Trabalho aberto, que você mesmo já teve várias vezes fazendo palestra, os nossos amigos aqui da região, que têm feito palestra, como o Bragato, o Roberto, uma pessoa deles, né? E nós temos um trabalho mediúnico na segunda-feira, às 20 horas, né? Isso hoje, vou dizer hoje, na segunda-feira nós estamos reunindo para estudo, para não fazer um trabalho por causa da pandemia. Temos esse trabalho mediúnico de estudos, às 20 horas, na segunda-feira, mais um trabalho no Lar das Meninas, no núcleo, da onde é feito também um estudo do terceiro ano, o pessoal que está fazendo o terceiro ano. Na terça-feira, nós temos no centro a iniciação, o curso da iniciação, e lá no núcleo, na terça-feira também, nós temos o estudo do segundo ano, né? Seguindo os livros da Terezinha de Oliveira. Na quarta-feira seria os trabalhos abertos para o público, e na quinta-feira nós temos um estudo, que é o dia que eu frequento até. O pessoal lá, inclusive, estão lá trabalhando, que é o estudo de livro, né? A gente está estudando os livros, está fazendo um estudo, faz umas vibrações, e na sexta-feira é livre. Antigamente, há uns anos atrás, que foi fundado o CEPAC, né, que é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, no qual era um mantenedor, o CEPAC era mantenedor do Centro Espírita Deus, Amor, Fé e Caridade, da Casa Transitória, do Bazar da Pichincha, Sr. Domar Branco, do Bazar da Pichincha, da Banca Espírita, Sr. Domar Branco, e do Lar das Meninas. Então, nós tínhamos cinco entidades que eram administradas pelo CEPAC. Hoje, tem menos um pouco, porque ele se desligou, o Lar das Meninas se desligou do centro, por questão de estatuto e tal. Então, continua ligado ao centro, né? Os diretores de lá são todos trabalhadores da casa, né? E vai ser sempre assim, mas, porém, em termos de documento, de estatuto, houve uma ligação. Então, hoje nós temos a Casa Transitória, o Centro e a Banca. A Casa Transitória, até uns anos atrás, ela fornecia sopa quase que na semana toda, né? Por fim, ela passou a fornecer sopa de quarta e de sexta-feira. Aí tentamos levantar novamente o fornecimento de sopa, mas, graças a Deus, deu para compreender que o pessoal não estava tanto assim. Porque nós fizemos lá por 2, 3 meses, a frequência era mínima, era uma pessoa, 2 pessoas, então quase que não valia a pena fazer aquele sopão enorme. A gente tinha que sair e distribuir até, né? Porque não tinha pessoas que iam buscar. Então nós paramos com a sopa. Mas a Casa Transitória continua lá. E outra coisa interessante também, que lá, junto com a Casa Transitória, tem um prédio que nós começamos a construir, que depois, devido ao custo, não conseguimos mais construir, né, levar a construção para frente, que é o Kardecão, que você conhece também, né? O Kardecão hoje foi doado para a prefeitura, né, com a promessa da prefeitura e com a responsabilidade da prefeitura de ser um imóvel
e seja usado ao bem da população, né? E que o nome do prédio continue como edifício Allan Kardec. Então, era para ser lá um curso profissionalizante. Mas depois não deu muito certo isso aí, o prefeito falou conosco, né, explicou e tal, e hoje vai ser o Conservatório Municipal. A prefeitura já está trabalhando lá, e provavelmente no mês de agosto já se inaugura lá o Conservatório de Música, o Conservatório Municipal. E sempre chamando o edifício Allan Kardec. Né? Vai ter lá o conservatório, com o nome que eles têm, mas o edifício Allan Kardec. E naquele conglomerado que tem lá, sobrou um terreno que nós estamos doando para o Circuito das Águas, que você bem sabe. Né? Você já esteve lá olhando o terreno, então a gente está fazendo essa doação. E naquele conglomerado que tem, vai ser muito bom, porque nós vamos ter a loja maçônica mista, o Conservatório Municipal no edifício Allan Kardec, a Casa Transitória, a USE, Circuito das Águas, e a Guardinha. Tudo num conjunto só, que foi dado o nome de conglomerado Chico Xavier. Muito legal. Boa história. Então, Tadeu, é isso aí. Pode falar, Tadeu. Diga, Caio. Tá. Vamos lá. Muito bonita essa história. Vamos tentar aí colocar o movimento espírita, né, principalmente daí da cidade de Socorro, mais unido, mais atuante, né, para que a gente coloque realmente essas entidades aí para funcionar, né, Tadeu? Mas por falar um pouquinho do movimento espírita, como você vê o movimento espírita de hoje, Tadeu, em termos de unificação? Principalmente aí em Socorro, que você está mais aí na cidade, né? Bom, só voltando um pouquinho, uma coisa interessante também que a nossa casa tem, que ela era a única casa espírita das obras básicas de Kardec que existia, a única casa espírita que existia em Socorro, né? E através das reuniões e as pessoas que muitas vezes não se concordavam, que às vezes não batiam os pensamentos, acabou surgindo em Socorro o Centro Espírita Boa Nova, que foi uma dissidência da nossa casa, o Caminho da Luz, que foi uma dissidência da nossa casa, o Nosso Lar, que foi uma dissidência da nossa casa. Então, quer dizer que a casa ajudou para montar mais 3, 4 casas espíritas aqui na cidade. Agora, pela pergunta que você fez, eu acho que o movimento espírita, ele vai indo muito bem, né? Aqui na nossa casa, nós temos um pouquinho de dificuldade, porque o nosso templo é muito pequeno, então não tem espaço. Nós não temos condições, por exemplo, de fazer uma reunião de evangelização no mesmo dia dos trabalhos abertos, onde os pais vão e podem levar as crianças. Então, nós temos essa dificuldade. Mas, no modo geral, a gente sente que o movimento vai bem, dentro da realidade que nós vivemos, né? Ela vai bem. A gente vê as outras casas movimentadas, né? Como eu disse, antigamente era uma casa só. Hoje são 4 casas, né? E todas elas têm a sua frequência. Uma com um pouco mais de frequência e outras com um pouco menos de frequência. Mas tem uma frequência boa. E com os estudos, né? Com os estudos. Nós temos o Nosso Lar, por exemplo, é uma casa que tem desde a evangelização infantil até a mocidade e depois a iniciação propriamente dita. Certo. Tadeu, e voltando um pouquinho mais para trás, você lembra como era o movimento espírita há 30 anos atrás, na região? Bom, o movimento de unificação, você lembra mais ou menos como que era, não? Eu acho que não tinha.
né? Não me lembro bem, é mais ou menos na época que eu entrei, né? Que eu comecei a viver o espiritismo, né? Mas a gente não ouvia falar, né? De unificação. A gente não ouvia falar. Até quando eu fui pela primeira vez presidente da casa, eu sou presidente pela segunda vez agora. Mas quando eu fui pela primeira vez, nós tentamos fazer uma união do pessoal, né, convidando para palestra, convidando para estudo, e não conseguimos, né? Não conseguimos. Começamos a fazer até uma união muito pequena, mas foi com o Joana d'Arc, né? Visitamos o Joana d'Arc, depois eles foram nos visitar, então deu para conhecer. Então, há 30 anos atrás, eu não sei dizer bem como é que era, mas a gente não ouvia falar, né? Então, provavelmente não existia, não tinha. Entendi. Porque a USA ela foi fundada em 1998, né? Com o nosso companheiro Roberto Invernizzi, né? E, segundo ele, a região do Circuito das Águas pertencia à Regional de Amparo. Mas eu não cheguei a conhecer essa época. Eu não conheci. Como eu disse para você, eu nem sabia disso, né? Mas naquela época não falava, não se comentava dessa unificação, né? A unificação pretendida por Bezerra, né? Não se comunicava, não se falava disso. Certo. Tadeu, e para a gente vir para os dias atuais, né? Você acha que o modo das casas espíritas trabalharem será diferente depois dessa pandemia? O que você acha? Eu acho que vai ser um pouco diferente, sim, né? Poderá voltar à normalidade daqui 2, 3 anos. Acho que nós vamos viver com isso aí um bom tempo, né? Acredito que a máscara não vai cair de moda tão rápido, não, né? E eu acredito que os frequentadores, as pessoas, nós que trabalhamos numa casa espírita, vai ficar mais receoso do que pode acontecer, né? Com a doença, com esse problema de vírus, né? E vamos estar sempre orando e pedindo para Deus que nos abençoe nesse sentido, para que a gente consiga escapar desse grande problema que nós estamos atravessando hoje, que, inclusive, veio modificar a humanidade, que está sendo mais caridosa, né? Mais amiga. Eu tenho visto aí, por exemplo, eu até fiquei admirado das indústrias doando valores enormes para o movimento aí de saúde, do CODIV, né? Então, era uma coisa que não existia. Dificilmente eu vi uma indústria doar 5 milhões, 10 milhões, 2 milhões. E a gente tem visto aí pela televisão, e isso está acontecendo. Você vê que até os empresários estão mudando no seu sentimento. Certo. E essa questão das lives, Tadeu? Essas reuniões que está havendo de divulgação do espiritismo através da internet, você acha que isso vai continuar? Veio para ficar? Como que você pensa sobre isso? Eu penso que quando voltar à normalidade, com os trabalhos dentro da casa, tá? Eu acredito que ela vai deixar um pouco de lado, ela não vai ter tanta frequência assim. Para hoje é ótimo, é bom, né? E é tão bom que você vê a possibilidade de a gente conversar com o pessoal aí, você está em Lindóia, Toninho em Serra Negra, e Águas de Lindóia, e Amparo, assim por diante, né? Então, eu vejo dessa importância. Mas eu não vejo ela, o Caio, que ela seja muito instrutiva, porque as frequências, as visualizações que eu tenho visto, a pessoa, talvez, do celular, entra, ouve um pouquinho, mas não se interessa por tanto, e acaba saindo, né? E dá uma visualização grande. Não é como a gente pegar numa palestra aí do
do Haroldo Dutra, do Divaldo, do Raul Teixeira, que você pega e vê até o final, né? Então, eu acho que ela é meio invasiva nesse sentido. Nós fazíamos o programa na rádio, o programa Evoluir, que você esteve lá participando, e eu tive pesquisando, eu tive notando que o número de frequência de pessoas que curtiam era bastante, né? Mas nós sorteávamos livros lá. Você lembra que a gente fazia no final, fazia um sorteio de livro. Mas ninguém vinha buscar o livro, né? Achei interessante, falei, mas que coisa, né? Ninguém se interessou pelo livro, daí eu fui atrás, fui conversar com a pessoa. Falei, não, eu só entrei lá na rádio um pouquinho, ouvi um pouquinho, desliguei. Nem ouvi o sorteio, né? Inclusive a minha filha, né, que aparecia sempre lá, fui conversar com ela. Escuta, você não viu o programa todo? Falei, não vi um pedacinho só. Então eu penso que com a live acontece a mesma coisa. Entendi. Espero que a nossa aqui tenha bastante gente assistindo, né? Não, a nossa é um pouco diferente, porque é um interesse diferente, né? É isso que eu estou falando, é um interesse diferente. O trabalho no centro, trabalho aberto no centro, uma palestra, você vai lá fazer uma palestra, né? Aparece lá uma pessoa, um casal, 2, 3 pessoas, que nunca foi no centro, ouve a palestra, gosta, acaba voltando, né? Agora, pela live, não, a pessoa ouve um pouquinho, passa para outro programa e assim fica. Mas vamos batalhar, né? Vamos batalhar que, como disse o Emmanuel, a propaganda é necessária. Isso aí. Tadeu, a gente já está indo para o nosso final do programa, da nossa live. Vai ser curtinha hoje. Gostaria que você deixasse as suas considerações finais, deixasse aí o endereço, o contato da casa, e que você pudesse dar aí o seu recado aí para o pessoal que está nos assistindo. Bom. Bom, o endereço da casa é Rua Marechal Floriano Peixoto, número 402, aqui em Socorro. Socorro é pequenininho, é muito fácil de encontrar, né? E, se alguém quer fazer algum contato, às vezes por telefone, pode pegar o 9797 que é o meu telefone, né? E eu convido a todos que venham. Agora também, eu estou convidando, mas agora nem dá, né? Nem tem trabalho. Mas assim que os trabalhos começarem, ficam todos já convidados para vir conhecer a nossa casa, para vir conhecer o pessoal e para nos conhecer também. O importante, Caio, é que a gente passe a seguir e faça aquilo que Jesus já há 2000 anos já nos vem pedindo, vem solicitando, vem pedindo a nós, que é a gente seguir o Evangelho, né? Estudar o Evangelho e praticar o Evangelho, até para contentá-lo, para que Jesus venha gostar um pouco mais de nós. Você sabe, vou contar uma historinha aí. Segundo Hilário Silva, no seu livro Além da Vida, uma psicografia do Chico Xavier, disse que quando Eurípides Barçanufo estava dormindo e entrou em trabalho de desdobramento e começou a subir num túnel, foi subindo. Ele queria voltar, mas não conseguia, porque seus braços não obedeciam, os braços estavam desregulados, e foi subindo, até que chegou numa gramínea verdejante, num campo verdejante. E ali, de longe, ele viu uma pessoa parada, né? Ele queria voltar, de todo modo queria voltar, mas não conseguia. Suas pernas não obedeciam. E começou a caminhar contra aquela pessoa, indo ao encontro daquela pessoa, e foi caminhando, e ele não queria, ele queria voltar, mas não conseguia, as pernas não obedeciam, foi caminhando, até que quando ele chegou perto e olhou, era Jesus. E ele ficou apavorado daquele encontro inesperado, quis voltar, quis sair, mas não conseguia, parecia que o seu pé estava chumbado. E ficou ali, olhando ali, de cabeça baixa, por respeito,
e ficou lembrando dos últimos dias que Jesus viveu aqui na terra, com seus sofrimentos. Aí ele caiu em pranto, começou a chorar, e levantou a cabeça, viu que Jesus também chorava. Aí ele abaixou a cabeça em respeito novamente e perguntou: Senhor, por que choras? E Jesus não respondeu. Ele novamente encontrou uma força, fez tudo, e levantou a cabeça e perguntou novamente: Senhor, por que choras? Será pelos pecadores da terra? E Jesus falou assim: não, meu filho, os pecadores serão salvos. Choro por aqueles que conhecem o Evangelho, mas não praticam. Então, meus queridos irmãos que estão nos ouvindo, vamos contemplar Jesus, vamos colocar o Evangelho dentro do nosso coração e seguir um pouco mais tudo aquele que nos ensinou. Nós sabemos que nós, na Casa dos Espíritas, nas nossas casas, aqueles que fazem o Evangelho no lar, a gente estuda o Evangelho, mas muitas vezes se esquece e acaba praticando coisas que a gente, pensando melhor, não faria aquilo. Então é isso, Caio. Um abraço para vocês todos, de coração, e vamos seguir em frente com as lives. Espero ser convidado outras vezes. Muito obrigado. Beleza, meu amigo. Eu agradeço a sua participação, foi muito legal conhecer um pouquinho da história da casa, conhecer um pouquinho do movimento lá de socorro. Com certeza a gente tem muito a aprender aí com os presidentes das casas, que estão há tantos anos aí na labuta, né? Então, agradecemos muito sua participação, agradecendo também a participação dos internautas que estão conosco até agora, mas eu não vou te liberar ainda não, Tadeu. Eu vou pedir para você fazer a nossa prece final. Pode ser? Ah, tudo bem. Pode ser agora? Podemos, já agradecendo a todos pela participação, dando boa noite, e vamos ficar agora com a prece do nosso companheiro. Muito obrigado a todos. Então vamos pedir a Deus Pai Todo-Poderoso, nosso Deus de amor e bondade, que nos abençoe nesse momento, abençoe as nossas residências, os nossos amigos, os nossos parentes, e agradecer Ele de coração por ter permitido nesse momento, na data de hoje, nós estarmos participando desse programa de bate-papo, mas de conhecimento, nesse bate-papo que nós estamos fazendo. Agradecer a Deus por permitir que tudo isso acontecesse e que Ele nos ajude para que muito mais venha acontecer. Que todos os nossos irmãos estejam todos eles com Jesus nos corações. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, Tadeu. Até a próxima. E antes de encerrar, eu gostaria de convidar todos os companheiros que estão nos assistindo a estarem conosco na próxima quinta-feira, onde teremos um novo bate-papo, agora com o nosso companheiro Bragato, do Joana d'Arc de Serra Negra, na quinta-feira, às 20 horas. Espero a participação de todos. Boa noite. Até lá. Um abraço.